noite maravilhosa. Que noite maravilhosa. Que inspiração para permanecermos adorando ao Senhor com esta equipe poderosa que o Senhor tem unido nesta casa. De lado a lado, alguém que nos últimos 30 dias entregou uma princesa para o Senhor e o outro que recebeu uma princesa do Senhor. E eu quero que você aplauda o nome do Senhor pela vida desses ministros de adoração que têm entendido que a adoração é digno, que o Senhor é digno de adoração em todo o tempo. Aleluia! Glória a Deus pela princesa que chegou. Glória a Deus pela princesa que você entregou. Louvamos ao Senhor pela sua vida. Amém. Pode se assentar, meu querido. Antes de sentar, olha para quem está do seu lado. Pastora, você continua a mesma. Glória a Deus. Nessa área eu continuo a mesma. Deus está me transformando a cada dia. Mas olha para quem está do seu lado e diga: essa é uma noite memorável. Essa não é qualquer noite. Viva intensamente cada momento. Não perca tempo. Eu vou falar hoje sobre intensidade. Então viva intensamente cada momento. Eu estou tão feliz por poder ter o privilégio de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, porque ministrar a palavra do Senhor é uma responsabilidade e um privilégio. Muito obrigada, amada igreja, por me permitir servi-los nesta noite com a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre a intensidade, mas o tema da mensagem é alcançando a maturidade. Fala comigo, alcançando a maturidade. E como texto base eu quero usar o salmo que foi escrito provavelmente no mês de outubro. Provavelmente, porque nós não podemos, falar com exatidão a data que os textos bíblicos foram escritos. Mas provavelmente esse texto tenha sido escrito no mês de outubro do ano de 1461 a.C. Ele foi escrito por Moisés durante o Êxodo, quando o povo estava a caminho da terra prometida, saindo do Egito. E eu estou falando a respeito do Salmo 90. Abre, por favor, Salmo 90. E é este o salmo que nós vamos estar lendo daqui a pouco. Para contextualizar este salmo, nós percebemos em Números capítulo 11 que o povo estava seguindo para a terra prometida e uma insatisfação tinha ocupado o coração do povo. E quando o coração está cheio, os lábios começam a falar, porque a Bíblia diz que os lábios falam daquilo que está cheio o coração. E ali o povo começa a reclamar tanto, porque estava com saudade dos pepinos, estava com saudade da cebola, mas principalmente estavam com muita vontade de comer carne. E essa murmuração do povo fez com que Moisés se irritasse um pouco, mas ele sempre ia diante de Deus interceder pelo povo. E Deus disse: pode deixar, Moisés, amanhã eles vão comer tanta carne, que vai sair carne pelos seus narizes. E a Bíblia diz que Deus mandou uma nuvem de codornizes, e eles comeram tanto que eles adoeceram, e uma grande praga começou a dizimar o acampamento de Israel. Em Números 12, o povo estava agora diante daquele que dele sairia a linhagem sacerdotal, Arão e Miriam. E Arão e Miriam começam a falar mal da sua liderança. Arão e Miriam começaram a levantar algumas acusações contra a liderança. E como consequência, Miriam fica leprosa e ela é afastada 7 dias do acampamento. Não morre por intercessão de Moisés. Números capítulo 13, nós vamos encontrar o povo chegando a Cades Barneia. E aí quando ele chega a Cades Barneia, Moisés levanta 12
12 representantes do povo e diz: olha, eu preciso que vocês espiem a terra, porque nós vamos atravessar o Jordão e nós queremos saber quem está vivendo nesta terra, como é esta terra que Deus prometeu para nós, como está Canaã. Dos 12 que foram, 10 voltaram com uma notícia estarrecedora. 10 voltaram dizendo que aquela terra era uma terra que tinha bom alimento, que os frutos daquela terra eram frutos muito bons, mas era habitado por gigantes. Estes 10 se viam como gafanhotos. Mesmo com as boas notícias e ânimo trazido por Josué e Calebe, que fazia parte desse grupo, o povo murmurou, reclamou e disse: nós não vamos subir para esta terra, porque certamente nós iremos morrer. Nós não saímos do Egito para morrer. E a incredulidade foi de tal nível que isso irritou tanto a Deus, que em Deuteronômio capítulo 1, do versículo 34 ao versículo 38, diz assim: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá e eu a darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. Moisés está dizendo que o Senhor não irou-se somente contra o povo, mas irou-se contra Moisés e lhe disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Depois que o povo de Israel recebe essa notícia, eles se arrependem, eles dizem: Moisés, nós queremos subir. Nós queremos entrar na terra, Moisés. Nós não queremos morrer no deserto. Mas eles tentaram conquistar a terra com a força do seu próprio braço. E Moisés o alertou: olha, não subam. O Senhor não está nesse negócio. Números capítulo 11, versículo 40 diz: não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Mas eles insistiram. E contra a ordem do Senhor e de Moisés, subiram e foram vencidos pelos amorreus. Quantas vezes eu e você tentamos seguir em alguma direção e o Senhor diz não? O Senhor fala diretamente conosco: não faça isso, porque eu não estou com você nesse negócio. Aí ele levanta a sua liderança e diz: olha, não faça isso, porque Deus não vai abençoar esse negócio. E você insiste e tenta ir na força do seu braço sem a bênção do Senhor. O que acontece? Vai ser derrotado. E foi o que aconteceu com o povo. Os amorreus atacaram e perseguiram o povo de Israel como um enxame de abelhas. É nesse contexto que Moisés então, possivelmente, escreva o Salmo 90. E o Salmo 90 fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Mas é interessante que ele começa falando sobre a fidelidade e a segurança que nós temos no Senhor. Vamos ler agora? O versículo 1 de Salmo diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Olha que declaração que Moisés faz. Ele conhecia Deus. Ainda que eu e você sejamos errantes no deserto da nossa vida, nós encontramos no Senhor um lar. Eu vou falar de novo. Nós encontramos no Senhor um lar. Você não encontrou nessas 4 paredes que está nesta cidade há 27 anos, como instituição, um lar. Mas você encontrou no Senhor um lar. Eu vou deixar você de novo glorificar o Senhor por isso. Você encontrou no Senhor um lar.
Sabe como os ancestrais encontraram quando saíram de Ur dos Caldeus e habitaram na tenda entre os cananeus? Eles encontraram uma proteção abaixo da nuvem, da coluna de fogo. Apesar de nós não habitarmos em tenda, apesar de nós nos reunirmos em uma casa construída por mãos humanas, a nossa habitação não é uma tenda, nossa habitação é o próprio Deus. A nossa habitação é o próprio Deus. Você já encontrou esse lugar de refúgio, meu irmão? Porque quando você encontra esse lugar de refúgio, não importa onde você estiver, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, você viverá em segurança. E você terá certeza que a sua habitação estando no próprio Deus, você permanecerá firme para sempre. Os palácios dos reis desaparecem, as grandes instituições podem desaparecer, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ai, é tão lindo quando nós entendemos esta expressão. Não há uma expressão semelhante nas Escrituras, a de que Deus é um lugar de habitação. E talvez dentro de você possa estar vindo o texto de Paulo, quando Paulo escreveu que nós somos o santuário de Deus, que nós somos a habitação do Senhor. Paulo diz assim: o santuário de Deus é sagrado, e vós sois o santuário de Deus. Ele nos chama de templo de Deus, onde Deus habita. Parece uma contradição. Moisés fala que eu habito em Deus, que eu estou refugiada em Deus, e Paulo chega dizendo que agora o Deus habita em mim. Como assim? Como eu posso habitar em Deus e Deus habitar em mim? Fisicamente, você conduz a presença do Altíssimo na terra, mas espiritualmente você está no céu com o Senhor. Meu irmão, você tem que entender isso. Espiritualmente você está habitando nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esta a habitação. Você não está ao lado, você está em Deus, você está escondido em Deus. Sabe por que o inimigo não pode te matar? Porque você está escondido em Deus. O inimigo pode bradar ao seu redor, ele pode rugir como um leão, como o pastor Josué falou na sexta-feira aqui para os homens que aqui estavam. Mas você está escondido em Deus. Ninguém pode te tocar. Olha para quem está do seu lado e diz assim: ninguém pode te tocar. O próprio Deus é o teu refúgio. Versículo 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu não és qualquer Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos, pois de lá eu os formei, para lá eu posso enviá-los, porque o teu corpo foi formado do pó, o teu corpo irá para o pó. E quando que o teu corpo irá para o pó? Quando o Senhor determinar. A vida e a morte está nas mãos do Senhor. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Talvez essa parte do salmo não nos agrade muito. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70. Quem já chegou a 70 aí, levanta a mão. Glória a Deus. Ou 80 para os que têm mais vigor. Quem, como minha mãe, já chegou aos 80 e está passando dos 80? Olha, ela é a única. E fazendo academia, gente, fazendo pilates lá com o Sérgio. 80 anos de idade.
Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Aqui, Moisés manifesta o grande zelo do Senhor pela vida do homem. Contrário do que muitas pessoas interpretam, quando o Senhor fala de juízo na Bíblia, quando o Senhor fala de justiça na Bíblia, não é para a destruição do homem, mas é para alcançar o homem, para que viva e volte para a sua origem. Aqui Moisés manifesta a força que o Senhor faz e o empenho que o Senhor tem de fazer-se ser encontrado pelo homem, mesmo que seja através das dores. O povo de Israel tinha sido liberto de forma miraculosa do Egito. Somente o braço forte do Senhor poderia ter tirado aquele povo. E aí você olha para aquele povo e diz: ingratos, como eles puderam agir assim com o Senhor? Como eles reclamavam que não tinha carne? Você já tentou fazer 40 dias de jejum de carne, meu irmão? Já tentou fazer 70 semanas de jejum de carne, meu irmão? Você já conseguiu fazer isso? Então não julga os nossos ancestrais lá de Israel, que nós temos uma capacidade imensa de julgar os outros. Juízo para os outros e misericórdia para nós. O povo estava com saudade daquilo que eles conheciam, porque eles ainda não haviam experimentado o Senhor. Eles tinham ouvido falar do Senhor, mas eles não tinham experimentado o Senhor. E enquanto nós não experimentamos o Senhor, nós não amadurecemos. Conhecimento não traz maturidade. Maturidade chega na vida do cristão, maturidade chega na vida da igreja através do conhecimento de Deus e da experiência com o Senhor. O encontro do conhecimento e da experiência pode te trazer maturidade, se você for sábio. E é exatamente isso que Moisés chama a atenção do povo aqui. Parece que a ira de Deus aqui estava sendo louvada e engrandecida por Moisés. Puxa, como um salmo vai engrandecer a ira. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Mas na realidade ele está mencionando aquilo que o povo estava esquecendo. Ele fala do amor do Senhor que é leal, que apesar dos nossos pecados, Ele nos traz para perto e Ele quer que estejamos habitando nele, mesmo apesar dos nossos pecados. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é perfeito, mas você habita em Deus. Agora fala diferente: eu não sou perfeito, mas Deus habita em mim. Aleluia. Ele nos quer perto para nos ensinar. Ele quer perto para que Ele se volte para nós e manifeste compaixão, trazer satisfação, alegria para a nossa vida, manifestar sua bondade. Mas para isso nós precisamos alcançar sabedoria. E aí nós vamos encontrar no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão de teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Sabe, Moisés nos chama e ele nos envia a Deus para recebermos o ensinamento direto de Deus. Não ensina-nos conforme o que o mundo nos ensina,
Ele não nos envia para um mestre insignificante, Ele não manda para uma escola inferior a Ele, nem o próprio Moisés chama a responsabilidade para si. Ele não diz: olha, aprenda comigo a contar os seus dias, e aí você vai encontrar sabedoria nos seus dias. Não, Ele nos envia a aprender com o Senhor. Meu irmão, você tem um coração ensinável? Quem aqui tem um coração ensinável? Quando o Senhor te ensina uma lição, você aprende definitivamente e você não precisa repetir aquela matéria. Quando você entra em um ciclo na sua vida, quando você entra em um pequeno deserto na sua vida, porque são nos desertos que o Senhor nos ensina, quando você entra e caminha 10 metros no deserto, você já fala: Senhor, já aprendi, pode acabar com esse deserto. Ou você vai até o final, acaba aquele ciclo, e o Senhor olha e diz: mas não aprendeu nada esse infeliz. Me perdoe a palavra infeliz. Que aquele que não tem um coração ensinável, ele nunca encontrará a felicidade em Deus. Porque ele sempre vai olhar para o céu e falar: Senhor, até quando, Senhor, que o Senhor vai agir assim comigo? Até quando que eu não vou chegar na terra prometida? Até quando, Senhor? E o Senhor olha do céu e diz assim: até que você alcance sabedoria, você tem que passar por essa matéria de novo. Misericórdia. Fala comigo: misericórdia. Moisés não manda nós aprendermos com os próprios apóstolos. Moisés não manda nós aprendermos com os santos do passado. Moisés não manda nós aprendermos com os profetas. E quando eles falaram da parte de Deus, isso nos ensinou tanto. Mas Moisés manda nós aprendermos diretamente com Deus. E você tem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Essa promessa de Ele estar habitando em nós é para nós aprendermos com Ele todas as coisas. Pastora, tem alguma área ainda que é imatura da minha vida? Da minha também, meu irmão. Eu também estou aprendendo. Nós estamos caminhando num processo de maturidade. Nós, como igreja, temos 27 anos de existência nessa cidade. Como Ministério Ceifa, são mais de 35 anos desde a sua fundação no Rio de Janeiro. E como igreja, na coletividade, nós estamos amadurecendo. Este último ano, esses últimos meses, a pandemia, como gerou o amadurecimento em nós. Convidávamos as pessoas para orarem às 7 da manhã, nunca aparecia mais do que 3 ou 4 pessoas, e agora nas lives tem 20, 21, 28. Tínhamos muita dificuldade de ter um grupo de intercessão ativo. Agora todos os dias tem gente batendo na porta da Vanessa: posso entrar para intercessão? Posso entrar para intercessão? Posso entrar para intercessão? Porque as respostas de oração estão vindo. Porque nós não estamos tentando entrar na terra prometida e conquistar a terra prometida com a força do nosso braço e nem do nosso conhecimento. Mas quanto mais experimentados no deserto, mais nós confiamos e dependemos do Senhor. Você pode dizer amém? Moisés está dizendo que é para nós numerarmos os nossos dias pelas nossas orações diárias, numerarmos os nossos dias pela obediência diária, pelos atos de justiça e de amor que praticamos diariamente, pelas memórias que temos do tempo que caminhamos com o Senhor, pelas memórias que nos traz esperança. Nós devemos contar os nossos dias, meu irmão. E para contar os nossos dias, você precisa colocar intensidade em tudo o que você faz. Nós não podemos passar por... Eu tenho 50 anos de idade, alguns aqui já estão com 60, 70, e a tua vida está passando e você está vivendo com a intensidade para poder contar a sua história com sabedoria. Sabe, a nossa vida é curta e devia ser sabiamente gasta. Nós não temos tempo suficiente de disposição para mimimi, para justificar o desperdício de tempo, para gastar tempo com mero lazer. Entenda, mero lazer. Não estou falando que lazer é perder tempo, mas viver a nossa vida como um lazer, 24 horas por dia.
Não, você precisa colocar propósito. Eu preciso colocar propósito na minha vida. Esta casa tem propósito, essa família tem propósito. Essa família não se reúne só para alegrar o seu coração. Essa família se reúne para alegrar o coração do Pai. Essa família se reúne para crescer e fazer expandir o reino de Deus. Essa família se reúne para glorificar o nome do Senhor. Essa família se reúne não é para satisfazer a vontade dos seus pastores e nem tampouco a vontade dos membros. Esta família se reúne para naquele dia nós podermos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nós contamos os nossos dias e cada dia foi vivido com intensidade, Senhor. Não foram 27, talvez sejam 50, 100, 150 anos que essa família estará servindo ao Senhor na face da terra, mas nós vamos chegar e falar: alcançamos sabedoria, Senhor. Alcançamos sabedoria. Aqui estão, Senhor, os frutos. Aqui estão as vidas. Aqui está o 10% da cidade de Foz do Iguaçu. Aqui está o 10% da cidade de Natal. Aqui está o 10% da cidade de Fortaleza. Aqui está o 10% das cidades que o Senhor nos deu. Aqui está o 10%, Senhor, porque nós não viemos à terra para nos divertir. Deus não tirou o povo do Egito para diversão na terra prometida. Deus tirou o povo do Egito para adorá-lo na terra prometida. E para que o povo pudesse adorar, ele precisava conhecer o seu Deus de verdade. Vamos aprender a contar os nossos dias. Não vamos procrastinar ao chamado que o Senhor nos fez. Procrastinação é uma manifestação de orgulho. Olha para quem está do seu lado e diz: não procrastine. Se você procrastina, você manifesta orgulho. Por quê, pastora? Porque se você procrastina, você está assumindo o controle do tempo da sua vida. Você diz: depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu falo de Jesus, daqui a um mês eu vou para o encontro, não, vou deixar o encontro para o ano que vem. Quem te garante que você vai estar vivo ano que vem, meu irmão? Não, eu não vou servir a casa agora porque eu estou com alguns probleminhas. Meu coração está tão entristecido, então não tenho condições de servir a minha família espiritual. Posso apontar muitas pessoas que estão dentro dessa casa, que com um coração entristecido, nunca deixaram de te servir, meu irmão. Pastor, em dia de festa você traz uma palavra assim. Sim, foi a palavra que Deus me deu, o que eu posso fazer? Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Se nós formos sábios de coração, nós consideraremos isso. Há um provérbio popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas o simples conhecimento disso não vai fazer diferença na nossa vida. E nós precisamos aprender também que ao encontrarmos a sabedoria, nós encontraremos a tão chamada felicidade e contentamento. Porque é a sabedoria que o Senhor derrama sobre a nossa vida, enquanto nós estamos considerando cada minuto da nossa existência como precioso e vivendo intensamente e intencionalmente cada minuto da nossa vida, nós vamos encontrar contentamento na nossa vida. E a gente vê tantas pessoas descontentes, tentando encontrar o quê? Para quê? Construir para quê? Porque se você constrói sem sabedoria, se você constrói a sua família sem sabedoria, vai ser uma edificação na areia. Se você constrói o seu ministério sem sabedoria, vai ser como uma nuvem passageira.
Você precisa, eu preciso contar os meus dias. A cada dia que passa eu olho para o meu passado e digo: Senhor, eu fiz tão pouco diante de tudo que o Senhor já fez por mim. Eu fiz tão pouco, Senhor. Tem tanto ainda para conquistar. Talvez você esteja nesses 27 anos de ceifa, ou 25, ou 24, ou 10, ou 5, olhando, dizendo: ai, já estou tão cansado. Estou tão cansado. Não, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voarão como águias, correrão, mas não se cansarão. Lembra o primeiro versículo? O primeiro versículo diz que Ele é o teu refúgio. Você habita nele, e quando você habita nele, o teu corpo pode até cansar, mas o teu espírito voa como águia. Muitos de nós colocamos o dia mal muito adiante de si, achando que o tempo trabalha a favor da nossa procrastinação e também da nossa preguiça, porque Deus já disse o que é para fazermos e nós nos recusamos. Recusa a imaginar deixar essa terra, mesmo dizendo que quer habitar com o Senhor na glória, mas recusa a imaginar que algum dia vai deixar essa terra. Meu irmão, você é eterno, mas você não vai ter a tua eternidade vivendo nesse corpo físico. Seja sábio. Quando nós contemplamos os perversos em seus caminhos, nós vimos que a perversidade é impressa em tudo que eles fazem. Nós percebemos que os maledicentes fazem isso com tanta intensidade que eles alcançam a perfeição na maledicência. Os mentirosos se tornam tão bons na mentira que eles contam, que muitos acreditam na mentira, porque eles contam com tanta convicção, eles imprimem tanta intensidade naquilo que eles estão contando, que enganam a muitos. Mas eles estão certos, porque a Bíblia diz que aquele que está sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Os criminosos se profissionalizam no que eles fazem. Os imorais se recriam a cada dia das suas imoralidades. Mas Lucas capítulo 16, versículo 8, Jesus já nos alertou para isso. Fica calmo, porque no final vai vir bálsamo sobre a sua vida. Lucas 16, 8 diz assim: então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Pode o Senhor elogiar o injusto? Elogiou por conta da sua sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos a sabedoria. Nós precisamos aprender com o que nós vivemos ontem. Moisés está nos alertando: não passe pela vida esperando que o amanhã será melhor. Os otimistas dizem: não, fica tranquilo, amanhã vai ser melhor que hoje. Mas os pessimistas dizem: amanhã vai ser pior. Se hoje está ruim, amanhã então vai ficar pior. Imprima intensidade no seu presente, meu irmão. Imprima intensidade no seu presente. Lembra-se, você habita no esconderijo do Altíssimo, e você é a habitação do nosso Deus. Aprenda com o que você viveu ontem, aplique com sabedoria o conhecimento adquirido hoje e construa sabiamente o teu futuro. Viva acima da mediocridade. Deus não é glorificado pelos medíocres. Deus não é glorificado por aqueles que vivem na média. O que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa que não é boa e nem é má, não tem criatividade nem originalidade, é uma característica do ordinário. E você não é ordinário, você é um ser extraordinário. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Se você acredita nisso, se coloca de pé. Tem gente que não acredita muito, tem gente que está se sentindo ordinário aí.
Você é um ser extraordinário? Você é um ser extraordinário? Meu irmão, olha para o seu passado. Olha para os desertos de onde Deus tirou você. Olha para a escravidão do Egito que você vivia. Você chegou até aqui. E olha como você está bonito diante de Deus. Olha o que Deus já fez na sua vida. Você é um ser extraordinário, não é? Você não é um ser ordinário. Você não foi chamado por Deus para viver na mediocridade. Você não foi chamado por Deus para ser um cristão mediano. O Senhor é glorificado na excelência. E excelência não é perfeição. Pastor, eu nunca vou chegar à perfeição exigida pelo Senhor. Quem disse para você que o Senhor está exigindo perfeição de você? Ele está esperando excelência. O que é excelência? É você imprimir intensidade em tudo que você fizer. Senhor, eu estou te dando tudo. Eu estou te dando o meu melhor. Eu estou sendo e fazendo conforme as minhas forças e conforme o teu Espírito tem operado em mim, Senhor. Eu estou fazendo, mas eu não quero ficar na mediocridade. Eu quero avançar para a excelência. Levanta a sua mão e faz uma declaração comigo. Fala assim: Senhor, o Senhor nos trouxe por 27 anos dentro desta família, e o Senhor não é glorificado na mediocridade, mas sim na excelência. Eu quero sair da mediocridade. Se em alguma área da minha vida eu estou manifestando tal mediocridade, hoje eu me posiciono para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Pastor Josué subiu porque achou que eu já tinha terminado, mas fica aqui, pastor. O que é viver intensamente? Não se conforme em ser melhor do que você era. Seja transformado pela renovação do seu entendimento. Ore intensamente. Jejue intensamente. Estude a palavra de Deus intensamente. Santifique-se intensamente. Adore com intensidade. Louve com intensidade. Sirva com intensidade. Profissionalize com intensidade. Seja o melhor profissional da sua empresa. Ame intensamente. Abrace intensamente. Pastor, é como eu queria abraçar o povo. Você abraçou já os da sua casa hoje? Ai, queria tanto abraçar os irmãos da igreja. Você já deu um abraço na sua esposa? Aproveita aí e dá aquele abraço na sua esposa. Você que está sentado perto. Isso, pastor, aqui assim. Abraço, pastor, só abraço, só abraço. Isso é intensidade. Evangelize com intensidade. Discipule com intensidade. Lidere a sua célula com intensidade. Relacione-se intensamente. Mas enquanto você está amadurecendo, não julgue ou acuse os que viveram antes de você. Quer seja na sua família espiritual ou na sua família biológica. Não seja orgulhoso. Lembra o que eu li que estava em Tiago? Tiago disse assim: agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Se você chegou onde chegou, meu irmão, foi pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. Você é o que é pela graça. Não é porque você é melhor do que os outros. O que você vive hoje é o resultado da sabedoria aplicada mediante o conhecimento adquirido e as experiências vividas por você e por aqueles que estavam ao seu redor. A maturidade sempre terá um preço. Mas o versículo 17 diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Como o povo de Israel,
nós da família Ceifa fomos chamados para conquistar esta cidade e outras cidades da terra. Como igreja Ceifa, em 27 anos, nós entramos em muitos desertos. Difíceis a travessia? Sim, muito difícil. Todos atravessaram conosco? Não. Muitos que começaram desistiram no meio do caminho. Outros literalmente morreram no deserto. Alguns até mesmo apostataram, voltaram para o Egito. Outros simplesmente decidiram seguir para a terra prometida, mas não mais em nossa companhia. Glória a Deus, que Deus os abençoe, fazem parte do povo mais feliz da terra. Só não caminham mais como ceifeiros junto conosco. Mas quanto a nós, que permanecemos, que fizemos uma aliança não com pessoas, mas com o cabeça dessa igreja, que somos corpo de Cristo e não corpo de liderança, pessoas que entenderam que foram chamados para viver o extraordinário. A nós cabe permanecermos fiéis. A nós cabe alcançarmos e vivermos os próximos anos com a sabedoria adquirida nos últimos 27 anos. Não vamos mais cometer os erros do passado, como diz o pastor Josué. Podemos errar diferente, mas não vamos repetir as mesmas lições do passado. Agora mais experimentados, mais maduros, mais servos, mais prudentes, mais comprometidos, mais fiéis, mais leais, clamando ao Senhor, consolida para nós a obra das nossas mãos, sabendo que é Ele que faz todas as coisas. Sabe, querido, nós somos transitórios, mas a obra do Senhor permanece. Nós ficamos satisfeitos em morrer, contanto que Jesus viva e o seu propósito seja estabelecido através de nós. Nós precisamos considerar que o Senhor permanece para sempre sendo o mesmo. Nós precisamos confiar na obra das suas mãos. E o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor Jesus. E sabendo que a obra é mais dele do que nossa, nós precisamos entender que nós somos simples servos nas suas mãos. Nós somos colaboradores com o Espírito Santo naquilo que Ele está fazendo. Então basta nós dizermos: olha, eu quero colaborar contigo, Deus, naquilo que você está fazendo. Ele não nos chama para fazer, Ele nos chama para colaborarmos com Ele naquilo que Ele está fazendo na terra. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Quando nós vivemos dessa forma, nós entendemos que nós não vamos morrer no deserto. Meu irmão, você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto por incredulidade, por murmuração, por rebelião. Você não vai ficar em Cades Barneia. Você vai atravessar o Jordão conosco em nome de Jesus, sob as ordens e a bênção do Senhor. Família Ceifa, você não viverá uma vida mediana, medíocre. Você viverá com intensidade. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus e receba esta palavra. O Espírito do soberano Senhor está sobre você, porque o Senhor o ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-lhe para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria, porque você é alegre em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Você será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória do Pai. Você reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os antigos escombros, renovará as cidades arruinadas que têm sido devastado de geração em geração. A sua família que te antecedeu foi devastada pelo pecado, mas você reconstruirá as velhas ruínas e de geração em geração você será abençoado. Gente de fora vai pastorear os teus rebanhos, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas você será
será chamado sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. Você se alimentará das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, você sofreu vergonha no deserto? O meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, não é passageira como o mundo pode te dar. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei. Não é na tua fidelidade, mas é na fidelidade do Senhor. Ele vai te recompensar, e com você fará uma aliança eterna. Seus descendentes, seus filhos, seus discípulos serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que vos virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a tua alma em Deus, pois Ele pôs o manto de justiça sobre você. Ele te vestiu com veste de salvação, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Agora receba, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Se você recebe essa palavra, diga amém, Senhor. Eu recebo para mim e para as futuras gerações esta palavra. Nós, Senhor, nos comprometemos diante do Senhor de aprender contigo, Senhor, todos os dias, vivermos intensamente, Senhor, na tua obra todos os dias, fazer o teu nome conhecido entre as nações da terra. Senhor, para que alcancemos sabedoria e cheguemos diante de ti com as nossas mãos cheias, porque o Senhor tem tido misericórdia e tem manifestado bondade, fidelidade e retidão e justiça à nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.